Então, já estamos gravando. Já Tá começou bom? a gravação. Vamos começar, só falta a Eunice e o irmão Manel. É assim, a gente vai ter que ter o compromisso de entrar na hora e tal, para a gente fazer, né? Se a gente for ver o problema, a gente não vai conseguir fazer nada. Por isso que eu escolhi hoje um texto para a gente começar, né, nossa reunião de oração, em Romanos 5, verso 3 e 4. Pedir a vocês para sempre ter um papelzinho com uma caneta perto, um caderninho, uma caneta e a Bíblia, tá bom? Olha, agora eu só estou vendo a Valquíria agora. Hã? Eu só estou vendo a Valquíria e estava eu e o Ronaldo aqui do lado, agora não está mais. Estou vendo a irmã Edi só. Experimenta desligar o som para ver se você consegue ver todo mundo. Ah, Todo mundo desliga o som para ver se vai aparecer. Marlúcia, desliga o som. Elisa. Desligar? Isso, desliga o som. Fica só ouvindo. Apareceu, Sônia? Todo mundo? Não, né? Não, então não é esse o problema. É problema de configuração do teu celular mesmo, tá? Mas essa semana eu dou uma passadinha aí e faço o teste com você e te explico. A gente vai descobrir junto, tá bom? Pode abrir o som. Então vamos ler lá em Romanos 5. Pode abrir o som. Que eu estava vendo você e a... Cada um que falar, você vai ver. A tela principal é de quem fala. Entendeu? Então, toda vez que você falar, ou alguém falar, vai aparecer essa tela principal. Eu aqui vejo todo mundo. Estou vendo, eu tenho as 6 telas aqui de frente. Tá? Meu não. O meu não aparece as 6. Só 4. Não, só aparece 4. Né? Por causa do celular, é pequeno, não aparece. Aí ele tem uma limitação mesmo. Entendeu? Quem tiver computador e puder ver pelo computador, vai ver mais amplo. Tá? Para ver no computador, tem que baixar o Zoom no computador, né? Você não tem, não? Tem que baixar. No computador Você tem que baixar o Zoom no computador. Entendeu? Você baixa o Zoom pelo computador e entra no WhatsApp da web. Tá? Porque fica mais fácil, porque aí você entra direto. Se você não entrar pelo WhatsApp, aí você vai ter que dar aquela senha lá, você vai ter que se logar, dar aquela senha que está lá no WhatsApp. Então, eu já entro com o WhatsApp no computador, né? No WhatsApp da web, sabe entrar, que você disse que sabe entrar, né? Você jogando o WhatsApp na web, aí você clica lá no link, ele entra direto, mas tem que estar instalado. Tá? Pensando em instalar, mas meu computador está um pouco lento, eu estou com medo de ficar pior ainda. Tenta dar uma limpeza nele. Normalmente esses aplicativos são pesados, não. Mas se ele não conseguir, ele vai dizer que é por falta de espaço. Aí você tenta dar uma limpeza, que aí vai ficar bem melhor. Mas para vocês assistirem aula, o celular dá. Para mim que fica mais difícil. Porque aí eu não consigo ver todo mundo, aí é complicado, entendeu? Assim, para mim, é mais prático. Quem ia falar, Valquíria? Não era isso que eu achei, configuração. Aí eu apertei, mas está dizendo que vai mostrar o participante com vídeo desativado. Não, mas você desativou o vídeo, né? Você desativou o vídeo. A irmã Edith também desativou o vídeo. Ela está tentando ligar o áudio, aí ela aperta na câmera. Bom, mas todo mundo está me ouvindo, né? Isso aqui é importante. Então, vamos ler Romanos 5, capítulo 5, verso 3 e 4. Alguém quer ler? E aí, Valquíria? Eu estou com uma nova Almeida atualizada, aí essa versão ninguém tem. Então,
melhor a minha é comum da Sociedade Bíblica mesmo, da minha Bíblia. 5, 3, 4. Mas eu acho... Romanos 5, 3 e 4. 3 e 4, posso ler, então? Pode. Então, aqui, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Isso. Quem tem outra versão aí, Elisa? Eu tenho. Mas é quase igual. Ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. É bem parecido. A única diferença é a palavra perseverança por paciência, que a Valquíria leu, que é a mesma coisa. Né? Mas eu gostaria de ficar com essa palavra perseverança. Por que eu escolhi essa primeira palavra? Eu mandei hoje lá no grupo 8 passos, né, para ser um missionário. 8 atitudes que todo missionário deve ter. Né? Então, 8 atitudes que o missionário deve ter. De certa forma, nós somos missionários, né? Porque nós somos chamados para pregar a palavra, para transmitir a palavra. De que maneira? Deus vai revelar a cada um. A quem? Né? Quando a gente fala missionário, a gente só pensa em Índia, África. Né? Quando fala missionário, a gente já pensa na África, já pensa na Índia. Né? Mas nós podemos ser missionários aqui, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa casa, nós somos missionários. Missionário é aquele que leva a palavra, né? E é isso que nós fomos chamados. Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra. Então, Jerusalém é o quê? Jerusalém era a casa dele, era a cidade dele. Samaria já era a cidade vizinha. E é o confins da terra que era mais longe. A gente só pensa nos confins da terra e a gente esquece Jerusalém. E, muitas das vezes, a Jerusalém está precisando até mais, né? Porque eu fico pensando, o que adianta nós nos salvarmos e a nossa família não se salvar? Nossos amigos não se salvar, né? Nossos vizinhos, aquelas pessoas que estão próximas da gente. E a gente fica pensando no mais longe, né? Então, nós temos que atacar o mais longe, atacar o mais perto e atacar o que está bem próximo. E essa é a nossa função, nos prepararmos. E essa palavra perseverança, eu acho que ela cai muito bem sobre essa primeira atitude que nós temos que ter, essa paciência. Né? Porque, olha, a irmã disse, se não tivesse perseverança, já estava, acho que a cabeça dela estava explodindo, porque ela não estava entendendo nada e ela já conseguiu. Né? Quantas dificuldades nós enfrentamos, né, para chegar até aqui? É calor, é trabalho, é o equipamento, é uma série de dificuldades, né? Que tem irmãos que ainda não conseguiram ainda se conectar, não sabe se aquilo é para ele, outros nem quiseram entrar no grupo, nem chegaram. Então, ou seja, perseverança, né? Primeiro a gente tem que ir, dar nossa cara, tentar, insistir, caiu, levantar. A irmã Edith fala muito, né? A gente cai, levanta e continua a caminhada. Isso se chama perseverança, é não desistir na primeira dificuldade, é não desistir quando as coisas vão acontecendo que nos afastam. Ah, não, eu tô com muito problema na minha cabeça para resolver. Ah, não, eu estou com muito trabalho. Ah, eu estou sem tempo. Né? A irmã falou assim, não vai para mim, não vai dar, eu estou sem tempo. Mas 8h30 da noite, irmão, não precisa parar. 8h30 só senta, relaxa e fica assistindo lá o nosso estudo. Pelo menos o irmão vai estar parado, descansando. Então, é uma boa oportunidade para o irmão descansar. Então, se a gente for ver as dificuldades, nenhum de nós aqui teríamos condições, né? Hoje eu estaria em aula, graças a Deus veio um feriadão aí, já me deixou mais livre, mais tranquila. Então, assim, Deus vai agindo na medida. Eu gosto muito daquele versículo, né? Todas as coisas contribuem, né,
bem daqueles que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? A gente está no meio de uma pandemia, tanta coisa, calor, tanta coisa dando errado, mas Deus vai ali, mexe uma coisinha, né? Irmã Edi estava aí essa semana desesperada, quase arrancando os cabelos, né? O filhão chegou para dar um suspiro. Olha só, como que Deus responde as orações da forma dele. Outra coisa, né? Quando Deus vê que não tem saída, ele vai lá e tumba. Ele dá um refrigério, ele dá um refresco, né? Sábado eu fiquei aqui quase morrendo, aqui. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, eu vou dar um troço, né? Porque dá vontade de sentar dentro do banheiro e não sair mais. Ficar lá no box e não sair mais. Não fazer nada. Tudo que tu vai fazer, tu pinga, minha pressão baixa, uma série de coisas. Aí já vai vir aí um refresco aí, que fique mais uma semana de chuva bem fresquinho, que eu sinta frio. Eu quero sentir frio. Deus queira, Deus queira. Não vejo a hora, irmã. Estou aguentando esse calor. Então, Deus vai dar um refrigério na hora certa. Tá? Então, com essa palavra, vamos ficar com essa palavra esta noite. Perseverança. Quando você pensar em desistir, seja qualquer coisa na sua vida, né? Na vida espiritual, na vida material, na vida conjugal, tudo na sua vida. Que você pensar em desistir, lembre dessa palavra, perseverança. Né? E tem uma outra palavra também que nos ajuda muito, quando Jesus disse que estaria conosco, não nos livraria do mal, mas estaria conosco. A pior coisa na nossa vida é nós nos sentirmos sozinhos, não é verdade? Nos sentirmos sozinhos. Tem gente que tem verdadeiro desespero de estar sozinho, né? Eu, graças a Deus, eu ainda não sinto isso, porque mesmo quando eu estou aqui sozinha, absorta em todos os meus pensamentos, meus problemas, eu volto meu pensamento a Deus e sinto a presença de Deus. Então, Deus está conosco, Ele nos deu essa maravilhosa presença em espírito, e a gente sente verdadeiramente que Deus está conosco. Isso é o motivo de nós perseverarmos, não desistirmos de nada na nossa vida. Não desista de nada na sua vida. Então, alguém quer falar alguma coisa? Nós vamos entrar em oração. Sônia? Ronaldo pode falar, hein? Fala para o Ronaldo que ele pode falar, hein? Que a gente escuta ele. Tá bom. Essa mulherada que é complicada. Né? Ó, persevere, vai entrar um homem nessa parada aí. Eu convidei 3. Né? Levanta o dedo e espera 20 minutos. Ronaldo, quando você quiser falar, cutuca a Sônia. Eu quero falar. Mas ele não é de falar muito, não. Por isso que eu estou cutucando ele. Tá? A irmã Edi quer falar alguma coisa? A irmã Edi está sem áudio. Não dá para falar nada por enquanto. Marluce, quer falar? Não, eu li aqui o versículo 5, né? Que diz: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, né, não precisa dizer mais nada, né? Acho que isso já, essa palavra complementa o que foi dito antes, né? Essa perseverança, ela nos dá a certeza que Deus está conosco, e a gente sente paz, a gente sente tranquilidade. A gente consegue dormir sozinho, a gente consegue resolver tudo sozinho, não é mesmo? É isso aí. Principalmente nessa situação que a gente está vivendo, né, irmã? Esse momento difícil que a gente está vivendo, é nós que estamos com a nossa família, né? Graças a Deus, nós temos família. Mas eu fico imaginando aquelas pessoas que são sozinhas. Então, claro, se tem a Deus, é o suficiente. Mas se tem a família, né? Tem aquele apoio, aquele suporte da família, você já suporta, já tem tendo mais alguém, já, né, já dá um maior conforto. Eu fico imaginando, nesse momento difícil, quem vive sozinho, quem não tem família, não tem quem ajude, quem cuide, às vezes passa mal um pouquinho, já acha que já está contaminado, aí fica aí o psicológico, né, já vai, aí a pessoa vai sentindo coisas que nem é para sentir, que nem está sentindo, mas tudo psicológico. Então,
é só Deus mesmo, né, que nos concede isso, temos essa perseverança para a gente continuar, né, mesmo com toda a dificuldade, com toda a luta, com todo o temor, às vezes, pelo que está acontecendo, né? Mas Deus nos deu isso, então nós temos que confiar nele. E essa pandemia ela veio né, para destruir muita coisa, né? Essa ligação você não pode fazer uma visita porque eu fico com medo de repente estar levando alguma coisa, né? Que eu gosto muito de fazer visita a pessoas idosas, né? Pessoas que, como você falou, sozinha, né? Quando tinha a irmã eu desci, que vivia lá sozinha, com toda a limitação dela, irmão Darcy, né? Gosto muito de estar lá com a irmã Edi, mas eu entro na irmã Edi, eu não sei se eu ponho máscara, se eu tiro máscara, se eu boto a máscara, eu fico derretendo, não sei se eu boto máscara, se eu tiro máscara. É complicado. Eu fico, Senhor, tem misericórdia. Não permita que eu faça nada para ninguém, porque é muito complicado, né? Mas as pessoas também precisam da presença do outro, né? Então a gente tenta ao máximo ligar, né? Eu faço ligação, mando áudio e tal, para a gente tentar compensar um pouco, né? Então, assim, que a gente possa estar fazendo pedir a Deus, né? Criatividade. Eu tenho uma professora que conta muitas experiências, né? Então, assim, ela pede muito a Deus que dê criatividade a ela, né? Para estar fazendo alguma coisa para ajudar alguém. Então, a gente precisa, às vezes, pedir criatividade a Deus, né? Para estar nos sustentando, né? Às vezes, a pessoa está precisando de uma ajuda, está precisando, às vezes até que sair. Eu lembro que uma vez a irmã Edi estava lá, em volta, lá na luta dela lá, e um dia ela estava lá toda desesperada, assim, rapaz, eu preciso sair, não sei o quê. E a gente arrumou uma visita para fazer. Eu nem aviso a ela, porque ela gosta muito de fazer visita, mas por causa dessa situação, né, de pandemia. Fomos visitar a irmã Odete, que também tem 90 e tantos anos, mas é outra que tu chega lá, ela arranca a tua máscara, ela quer te abraçar, ela quer te beijar e arranca a tua máscara, é complicado, né? E aí a gente tem que abraçar ela, beijar, mas eu passo com máscara, né? E depois ela, tira essa máscara. Aí eu falei, só Jesus. Aí eu falei assim, irmã Eunice, chama a irmã Eunice ligou para a irmã Edi, perguntou se ela queria, no dia que ela estava lá desesperada, e falando, Senhor, não estou aguentando mais, não sei o quê, manda alguém aqui, e a irmã Eunice então liga e chama ela para fazer uma visita, e aquilo, quer dizer, foi uma coisa que foi tão bom para a irmã Odete, que também está lá isolada, não tem podido ir na igreja, né? E para a irmã Edi também, que estava precisando sair. Graças a Deus nós fomos, até agora ninguém ficou doente, né? A irmã Edi já teve a Covid dela, graças a Deus. Ela mal sabia que estava, foi parar na UPA, já deram lá o remédio, ela nem praticamente sentiu tantos efeitos, graças a Deus, né? A gente tinha tanto medo e quando viu ela já estava, foi tratada, quando saiu o resultado ela já estava até curada, né? Quando deu que ela estava positiva, ela já tinha tomado o remédio todo, então, ou seja, não precisou se internar, não precisou nada, né? Então, graças a Deus. Elisa está lutando aí com o inimigo dentro de casa aí, mas graças a Deus também está bem. E assim a gente vai indo, né? Tentar ligar para as pessoas, dar uma força de ânimo, principalmente quando a gente sabe que essa pessoa está sozinha. Então, a Marluce falou uma coisa importante, né? Se a gente souber de alguém, né? Está sozinho, vamos ligar, vamos procurar saber, mas nem que seja 5 minutos só para a gente bater um papo. Isso ajuda e muito, irmão. Porque às vezes, na hora que se você orar e pedir a Deus que te indique, ele vai te direcionar aquela pessoa que está orando desesperada por algo. E Deus vai te direcionar para essa pessoa. E é muito bom saber que você fez parte, né, do pedido de oração de alguém, ou seja, tu foi a resposta de oração de alguém. É uma experiência muito boa saber que Deus te usa com coisas tão simples, mas que é tão importante para alguém. Valquíria, quer falar alguma coisa? Não, estava só pensando nessa palavra que a irmã Jazete falou, que a perseverança que gera na gente essa esperança é a fé que Deus nos faz enxergar o mundo, né? Porque se a gente for... Eu estava conversando isso hoje, até falei com a irmã Sueli. Se a gente for olhar tudo que a gente está passando
atualmente, com os olhos humanos, a gente acaba enlouquecendo, né? Porque já se passou e praticamente a gente ainda está caminhando com vacina e com tudo, mas a gente sabe que a nossa esperança não está nisso, né? Nossa esperança está em Deus, né? Então, acho que é isso, é fé. É a gente ter fé para continuar a caminhada, porque não é fácil. O homem natural não tem como entender o que está acontecendo, né? E se submeter, esperar o tempo de Deus. Ele fica louco, ele acha que tem que dar uma solução, que alguém tem que dar uma solução, que seja um governo, algum homem, que a solução vem dos homens só, né? Então, o homem natural sofre duplamente, né? Porque nós temos esperança, que Deus está no controle de tudo isso. O homem natural não tem esperança alguma, ele só espera em homens, né? E homens são falhos, pode ser que dê certo essa vacina, pode ser que as pessoas continuem a se contaminar. A gente não sabe, mas a gente sabe uma coisa: Deus está no controle, no mesmo lugar de sempre. Então, isso nos, né, aumenta a nossa perseverança, a nossa esperança. Né? E eu me lembrei, você estava falando desse versículo, eu me lembrei daquela passagem que até tem um hino, né, que fala assim, né? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, mas perseverem na comunhão. Ou seja, a gente tem que estar junto, a igreja tem que estar junto, a igreja tem que continuar fazendo os trabalhos dela, porque é isso que vai, em algum momento, resolver essa situação toda. Bom, olha só, só para encerrar essa parte, né, da leitura, né, eu vou querer para nossa esperança é que nos impulsiona, né, a nossa esperança é que nos fortalece a cada dia. Então, eu queria dizer, nós estamos vivendo essa pandemia, mas não devemos colocar nossa esperança nas coisas humanas. Está aí, já tem vacina, já tem várias vacinas rodando. Eu vou tomar, porque nós temos que fazer a nossa parte, mas eu não confio só em vacina, eu confio é que Deus está direcionando os homens para criar essa vacina. Nós temos muitas informações desencontradas, umas são prós, outras são contras, né? Se a gente for analisar, se nós formos analisar mesmo a coisa, humanamente falando, nós nem deveríamos tomar vacina, porque ela é 50% de garantia, não sabemos dos efeitos colaterais, mas a nossa parte nós devemos fazer. A minha esperança é que eu vou tomar vacina e que Deus não vai permitir que tenhamos efeitos colaterais, que tenhamos mais danos. Né? Eu creio que Deus usa a ciência, usa os homens, a inteligência dos homens para trazer benefícios à humanidade. Então, eu creio que Deus está nesse negócio. Então, se é 50%, se é 70%, se é 80%, se é 30%, não interessa. Se estiver dando, eu vou tomar, vou fazer a minha parte. Mas a minha esperança é que Deus está me guardando, porque Ele me guardou até agora. Né? E mesmo que eu pegue também a doença antes de tomar a vacina, ou que pegue depois de tomar a vacina, eu vou continuar crendo que Deus vai nos guardar. Porque eu creio que nada foge ao propósito de Deus. Né? A nossa vida precisa estar, como a Patrícia colocou essa semana lá no grupo, no centro da vontade de Deus. Não importa, né? Não importa o que aconteça, nós precisamos ter essa esperança, confiar que Deus está no controle de tudo. E é isso que... Porque se a gente, né, como a Valquíria disse, a gente for parar para pensar, a gente enlouquece. Então, a gente tem sempre que pensar, as coisas estão melhorando, né? Eu ia falar assim, está melhor do que um ano atrás. Não sei se está. Um ano atrás não tínhamos vacina, agora nós temos, mas, em compensação, temos uma variante mais forte. Então, assim, eu creio que muitas coisas ainda vão piorar, mas eu creio que Deus vai continuar nos conduzindo conforme o propósito dele. E é isso que a gente precisa, ter sempre esse pensamento de esperança, passar isso para as pessoas, porque é muito comum as pessoas sem esperança, sem muita fé em Deus, estar reclamando, estar falando, e às vezes a gente acaba até concordando. Então, nós temos que ter essa postura de esperança, de perseverança. Sempre que alguém vir com aquele pessimismo, aquela desesperança, nós entrarmos com a esperança. Porque
50% da nossa pregação vai da forma como nós falamos, da autoridade com que nós falamos. Certa vez eu estava explicando uma coisa para uma menina, que ela tinha dúvidas sobre o negócio de sexo, e eu expliquei para ela. Aí uma outra menina, até a Elisa conhece, a Angelina. Aí a Angelina falou assim, nossa, mas você está falando com tanta convicção. Eu falei assim, mas eu tenho que falar com convicção, porque é nisso que eu acredito. Eu acredito nisso. Então, isso é ter esperança. Você precisa acreditar naquilo que você está falando, porque senão nós vamos sempre acompanhar a boiada. Né? Nós sempre vamos acompanhar a boiada. Entendeu? E essa é uma característica do missionário. A despeito de tudo, né? A gente vai falar sobre isso nos nossos estudos. Né? A história do missionário, que foi o primeiro missionário que foi enviado para a Índia, William Carey, ele levou 6 anos para ganhar uma alma. Você já pensou? Ele saiu da Inglaterra, foi para a Índia, foram 2 meses dentro de um navio, com a esposa, 2 filhos pequenos e um bebezinho que ela tinha tido. Não, um bebezinho que ela tinha tido. Lá ele perdeu um filho, perdeu a esposa, e depois de 6 anos que ele conseguiu uma alma. Já pensou se ele desiste? E ele conseguiu mudar uma lei que tinha lá, que não sei se todos conhecem, a lei que quando morre um homem, né, da localidade, no funeral dele, eles colocam o corpo numa pira, queima, e eles colocam a esposa dele também. Porque lá eles pensam o seguinte, como que a viúva vai se sustentar sem o marido? Então eles matam a esposa também. Isso é uma prática lá deles, lá do costume deles. E quando esse William Carey chegou lá, ele ficou tão horrorizado que ele começou a lutar contra isso. E ele conseguiu, depois de muitos anos, que essa lei fosse abolida. Então, valeu ou não valeu a pena? Só que ele perdeu a mulher, ele perdeu um filho. Né? Se nós formos pensar assim, puxa vida, perder, mas quantas almas ele ganhou depois? Que depois dessa primeira alma, que foi um indiano, ele conseguiu traduzir a Bíblia para o indiano, ele abriu uma escola para traduzir a Bíblia, entendeu? Então, praticamente, ele desbravou. E quanto sofrimento ele teve? Já pensou se ele não perseverasse? Quantas vezes ele duvidou? Será que Deus me mandou mesmo? Ele era um sapateiro. Né? Não entendia nada de Bíblia, de missionários, de missões. Hoje nós temos cursos para formar missionários. Naquele tempo, não. Deus chamava, o cara ia. E ele ficava, Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo que tu queria para mim? É isso mesmo que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Será que eu não me enganei no chamado? Quantas dúvidas passou na mente daquele homem? Né? Então, sempre que ele duvidava, Deus mostrava algo para ele. Então, ele perseverou. E é isso que nós precisamos ter. Eu penso assim, quando a gente quer fazer algo para o Senhor, o inimigo se levanta, muitas coisas se levantam contra. Se aceita Jesus, vem um monte de problema na tua vida. Aí, se antes eu tinha problemas sem ter Cristo, agora eu tenho Cristo, meus problemas dobraram. Quantas vezes a gente não pergunta isso, né, Valquíria, que é basicamente a mais nova convertida do grupo, né? Quantas coisas pioram na nossa vida depois que a gente se converte? A gente, poxa, para que eu aceitei Jesus? Né? Mas o Evangelho não nos promete um mar de rosas, muito pelo contrário, Jesus disse que veio trazer divisão em família, né? Muitas das vezes, por aceitar Jesus, se consegue brigas de família, separação em família, às vezes o marido larga a mulher, entendeu? Então, assim, a palavra de hoje é perseverança. Perseverança. E eu era para ter começado a reunião fazendo uma coisa que não deu para fazer na outra, que eu queria ter feito nessa, mas acabei não fazendo. Que era, assim, nos apresentar. Embora todos, basicamente, já nos conhecemos, nós não conhecemos a Elisa, né? Então, antes de orar, eu queria que ela pudesse se apresentar, falar com a igreja lá. Até a maioria das pessoas acho que não conhece ela ou não lembra, mas ela já foi lá na nossa igreja dar um estudo na MCM, não sei quem lembra, mas ela foi lá dar um estudo
na MCM há um tempo atrás. Então, ela vai se apresentar e depois cada um vai dizer o que está esperando, né, desses nossos encontros. Até é bom saber para que a gente possa estar assim, nos organizando. A Elisa ficou de conversar comigo alguma coisa e acabou não ligando depois para falar comigo, mas eu gostaria que vocês dissessem alguma coisa que vocês gostariam de como fosse conduzido, alguma coisa que vocês estejam sentindo que não está assim, muito legal, porque a gente está começando tudo, irmão. Isso aqui é tudo experiência, né? Nós vamos estar fazendo experiência. Vai lá, Elisa. Rapidamente, é bem pouca coisa. Eu sou do Senhor há cerca de 12 anos. A minha conversão mesmo, eu considero que aconteceu em 2009. E foi uma conversão assim muito diferente da maioria das que eu conheço, porque eu era católica, assim, católica, né? Frequentava a igreja, mas tinha muitos preconceitos com relação a quem era evangélico, né? Protestantes e tal, tinha muito preconceito, porque conhecia, né, algum grupo de pessoas que eu achava assim meio estranho e tal. E, bom, enfim, aí eu acabei sendo lançada numa situação muito complicada, tudo começou a funilar na minha vida, e minha mãe teve câncer, Alzheimer, e problema de todos os tipos, assim, e a única coisa para onde eu corri foi para o Senhor. Comecei a ler a Bíblia, li a Bíblia, li a Bíblia, li a Bíblia, e Deus começou a mandar pessoas para ler a Bíblia comigo. Jazete já tinha ido lá em casa para falar de Deus comigo, e vários outros amigos. E quando eu fui ver, eu vi, assim, claramente lendo a Bíblia, que o catolicismo não tinha nada a ver com o que eu estava lendo, e aí eu comecei a procurar uma igreja evangélica para participar, né? Passei por algumas, e hoje eu estou acabando de sair de uma igreja, porque eu me mudei da onde eu morava, onde eu pertencia a uma igreja onde eu era muito atuante, graças a Deus, que era a Igreja Presbiteriana de Caraí, e agora eu estou tentando me membrar nessa pandemia, agora que eu ia começar eu ia me membrar agora, se apresentar da igreja agora na Páscoa, e aí não vou poder ir porque eu estou com contaminação em casa. Então eu falei para o pastor que é melhor aguardar um pouco mais, que é aqui em Rio do Ouro, porque eu estou morando aqui perto, em Várzea das Moças. Então, assim, gente, minha vida é uma coisa antes de eu conhecer. Isso aconteceu quando eu tinha 45 anos já. Então, eu tive 45 anos de experiência de não conhecer a Deus e de ficar pensando que a gente pode fazer as coisas pelo nosso próprio braço, né? E depois que eu conheci o Senhor, né, que Ele se revelou a mim, né, que Ele me trouxe para viver o Evangelho, aí minha vida se tornou, né, tanto ruim, tanto bom, eu estou com o Senhor. Pode acontecer o que for, eu estou com o Senhor. Nada que possa acontecer, nada que possa sobrevir ao mundo me tira a confiança de que Deus está lá, está aqui, está com todos nós, e que Ele pode fazer toda a diferença sempre. Basta uma palavra, basta um gesto, e Ele pode mudar qualquer realidade. Então, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, está tudo bem. A gente passa pelos problemas e continua perseverando, né, gente? É isso. Basicamente é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa depois, podem perguntar. Eu espero, com esse curso, né, que a gente está fazendo, que a gente volte a tentar fazer uma coisa que eu acho muito importante, que é o discipulado. As igrejas têm deixado de lado o discipulado, e por isso nós temos muitos irmãos que não conhecem a Bíblia, não conhecem as doutrinas corretas, não se deixam levar por qualquer vento de doutrina por aí. Agora mesmo, eu faço parte de alguns grupos, está todo mundo mandando o negócio do dia 30 de março. Quem leu a Bíblia sabe que aquilo é impossível de acontecer agora. Entendeu? Porque tem todo um processo, a Bíblia fala claramente sobre isso, e fala claramente que ninguém sabe o dia, nem o filho sabia, só o pai. Então, assim,
Você vê fato que isso de alguém estar colocando data já é mentira. Botou data na volta de Cristo é mentira. Olha, eu conheço cristãos mais antigos que eu mandando para mim. Eu falei, irmã, o que é isso aqui? O que é isso aqui? De onde você está tirando? Entendeu? Então, falta muito isso, discipulado. E eu acho assim, fundamental no discipulador, amor. Olhar no olho do outro, manifestar amor por aquela pessoa que a gente está discipulando. Isso é fundamental. Era isso que eu ia estar fazendo um texto para te passar. Porque assim, a gente lê o discípulo radical, a gente lê várias coisas, mas assim, no trabalho de rua que eu fazia, eu via que o que mais importava para aquelas pessoas é que eu fizesse dela uma pessoa diferente, que eu visse ela com olhos de amor. Então, o discipulador tem que ter amor pelo discipulado, pelo discipulando. Ele tem amor pela vida dele. Ele quer mostrar para ele o melhor para ele. E sem isso, não adianta. Só você passar a doutrina, só você passar o que é certo e o que é errado, não adianta. Se você não tiver amor por aquela pessoa, se você não tiver cuidado com a vida dela, se ele não sentir que pode confiar em você, você não vai muito além naquele discipulado. É isso que eu acho muito importante, que o amor realmente é para tudo. No cristianismo não tem coisa, né, mais importante que fez com que o Hudson Taylor fizesse o que fez, né? É o amor. Que quem pode justificar uma coisa daquela? Perder a família por um povo que ele nem conhecia, um povo totalmente idólatra, totalmente, né? A gente fica, meu Deus, né? Que coisa incrível. Só o amor que Deus colocou no coração dele por aquele povo, né? E olha a diferença que fez, né? Então é isso. Eu gosto muito da experiência de vida da Elisa, porque assim, ela não se converteu pela pregação de ninguém, foi a busca dela pessoal com Deus e lendo a Bíblia. Então, por isso que eu acho que ela está firme até hoje, porque ela fez igual lá o povo, ela faz igual o povo de Bereia, né? A pessoa fala uma coisa, ela está sempre lendo a Bíblia, então ela já vê que aquilo não está consonante à Bíblia, então ela já descarta, ela rebate, então, e isso é importante, porque as igrejas deixaram de fazer estudo da Bíblia, deixaram de discipular. Antigamente, para se batizar, tinha 2, 3 meses de estudo com o pastor, preparando. Hoje você entra na igreja, se converte hoje, mês que vem você já está batendo. Hoje se quer congregar, Não se quer discipular, né? E a base do nosso treinamento, não é nem curso, gente, pelo amor de Deus, isso não é curso, porque é um treinamento que nós vamos fazer aqui junto, é a passagem de Mateus 19, quando Jesus disse, ide por todo o mundo, né? Então, são 3 verbos, fazei, né? Ensinar, né? Batizar aí sim é congregar, mas antes de batizar tem que ensinar, fazer discípulos, você pregar. A pessoa aceitou Jesus, você batiza, mas você tem que acompanhar. Por isso que as pessoas entram na igreja e daqui a pouco vão embora. Porque qualquer leva de vento, então isso aí, se a gente está acompanhando a pessoa, a gente tem que participar da vida dela, se interessar pelo que ela está passando, porque a gente sabe que quando a pessoa se converte, é aí que vem os problemas. Se você não participa, se você não está ali ajudando, ela vai sair, ela vai desistir. E esse acompanhamento até ver o que ela precisa aprender mais. Porque tem pessoas que têm facilidade de deixar certas coisas e outras não. Aí muitos desistem dessa pessoa. Tem um vício de cigarro, de bebida, não parou. Aí o discipulador desiste. Essa pessoa não muda. Já pensou se Deus desistisse da gente? Que a gente não deixa de mentir? A gente não deixa de não perdoar? A gente não deixa de amar o próximo? Já pensou se Deus desistisse da gente? Porque, às vezes, nós fazemos classificação de pecado, né? Pecado para a gente é fumar, é beber, é roubar, matar, ou mentir. E não amar. Eu acho que o pior dos pecados é não amar o outro, né? Ignorar a necessidade do outro, ter preconceito pela vida do outro. Não, isso aí eu não posso discipular isso aí, não. Não posso falar de Jesus, não, porque esse não tem jeito. Não, eu falo, tem jeito, para Jesus tem jeito. Eu posso não dar jeito, mas Jesus dá.
entendeu? Dá sim. Então, isso aí é muito importante, tá? Quem não falou, Marluce? Que eu espero do treinamento. O que você está esperando? Aprender. Aprimorar o que eu já aprendi e aprender mais. Uma palavra diz, né? Uma irmã disse, treinamento, né? A minha ideia é ter um treinamento para que eu possa com conhecimento, me soltar mais. Eu sou um pouco tímida, né? Eu sou um pouco travada. Às vezes eu quero ir mais adiante, mas eu travo. Eu tenho esse... Olha, Então, a minha ideia é essa, eu conhecer mais para me soltar mais, destravar, né? Mas nós vamos aprender todos juntos. A Elisa tem ampla experiência. Tem que umas 11 anos, né, Elisa, de conversão? Esse 11 anos de conversão dela quase que supera meus 40, 50. O que ela já fez mais coisa que eu já fiz, né? Ela já trabalhou na rua com pessoas, já fez comida para as pessoas, né? Já fez estudo de leitura da Bíblia com pessoas que deveriam estar ensinando ela. Não vamos esquecer que eu não tinha filho nem marido em casa para cuidar, né? Então, não, mas isso aí foi uma oportunidade que Deus te deu. Eu conheço gente que tem marido e filho e faz, entendeu? Isso aí foi uma oportunidade que Deus te deu. Aí, às vezes, é outra coisa que a gente tem que parar para pensar, né? Quantas pessoas, às vezes, acham assim, poxa, eu não tive filho, meu casamento não deu certo, eu não tive filho, etc. e tal. Mas olha aí, uma pessoa que fez disso, né, algo útil para a vida cristã dela. Né? Se ela fosse ficar se remoendo, eu não casei, não tive filho, isso e aquilo, mas Deus dá a cada um aquilo que está dentro do propósito dele. Pode ser que ela se case ainda, que adote uma criança, que ter filho já vai estar difícil, né, agora, né, para nós. Mas, quem sabe, ainda pode se casar, mas que ela não deixe de fazer o que ela faz, porque agora ela está preparada, ela já tem a vida dela dedicada à obra do Senhor. Então, se ela se casar agora, ela vai continuar fazendo. Talvez antes, se ela tivesse se casado, talvez não até se convertesse, mas não chegasse a esse ponto. Então, Deus faz tudo certo com todas as pessoas, mas ela tem muita coisa assim para estar nos ajudando aqui, nos ensinando. Marluce também fala dessa timidez dela, mas ela já praticamente dirige um pequeno grupo de oração lá Amém. Com o pessoal dela. Então, tem coisas também interessantes que vai nos ajudar aqui. Soninha nem se fala também. Tem grandes experiências lá da primeira igreja, tem muita coisa. Isso aí é uma missionária mirim, onde ela passa, todo mundo sai pedindo oração. Por quê? Porque a vida dela reflete essa luz de Cristo e atrai as pessoas. Né? Então, Amém. Quando eu orava, eu falei, Senhor, me indique as pessoas que a gente possa fazer um grande grupo de aprendizado, que a gente possa aprender com as experiências uma das outras. Né? Como a gente pode fazer? Então, é justamente, o treinamento é mais para dizer a vocês que vocês têm capacidade de fazer aquilo que vocês quiserem dentro das habilidades que Deus deu para vocês. Entendeu? Marluce vai atuar de um jeito, Elisa atua de uma outra forma, com um público-alvo diferente, né? Porque ela tem essa capacidade de pegar um público-alvo, um alvo que, de repente, a Soninha não atingiria, que a Marluce não atingiria, que eu não atingiria, e cada um tem essa habilidade, que é Deus que vai nos capacitar, e a gente só vai trocar ideias aqui. Tá certo? Então, assim, é bom saber disso. Eu sei que todas estavam com medo, todo mundo queria... A única que disse sim na hora foi a Elisa. Ela é destemida, né? Não tem nada que prende ela. Mas o resto, tudo quis falar, não. Fala sério. Todo mundo, não sei. Vamos começar para vir. Se depois dos 2 meses você achar que isso não é para você, como eu ouvi, isso não é para mim. Eu fiquei muito chocada com isso, mas... São pessoas, essa gente assim, inexperiente, porque eu pedi, Senhor, me mande pessoas
que realmente a gente consiga fazer algo. Né? Então, eu queria uma pessoa jovem. Eu queria uma pessoa jovem, né? E me via sempre o nome de uma... Eu pensava no nome de um jovem atuante, mas eu falei assim, eu acho que não é esse está muito óbvio, porque esse está óbvio. Pode até ser que ele não aceitasse, mas eu pensei, o nome que me vinha martelando na cabeça, e eu sentia que isso era o Espírito Santo, porque justamente nessa hora que a gente vai tirar o nosso medo, a gente vai descobrir novas habilidades que a gente pensa que não tem, porque tem gente que acha assim, eu só sei tocar, então eu só toco na igreja. Mas eu disse, Jesus não me chamou só para ir para uma coisa. Ele me chamou para fazer discípulo, para batizar, para ensinar. Então, ou seja, eu vou ser professor, se eu precisar batizar, se eu estou lá no interior do estado aí, não tem pastor, é você que vai batizar, porque não é só pastor que batiza. Qualquer pessoa, você pode entrar no rio e batizar alguém. Sabia disso? Ou num tanque, ou numa piscina. Alguém se converteu, igual lá o eunuco lá. Né? O Espírito Santo mandou o Felipe falar com o eunuco. Ele falou, o que impede de eu ser batizado? Ele falou, nada, tem água aqui. Já pensou se ele falasse assim, vou ter que buscar... Por acaso o Felipe era pastor, por acaso. Mas se ele fosse um apóstolo que não fosse pastor, ele iria batizar o eunuco. Então, se você de repente, foi visitar lá sua prima, lá no interior do estado, lá na roça, bem longe, e você, conversando com ela, ela aceita Jesus. Eu gostaria, mas eu não tenho condições de ir para uma igreja, eu queria me batizar. Você entra na água com ela e batiza ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você só precisa saber isso. Você sabe que a pessoa tem que ser batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você entra e batiza. Você tem essa autoridade, porque Jesus deu essa autoridade. Entendeu? Jesus nos deu essa autoridade. Hoje nós temos pastores que fazem isso, mas nós podemos, na falta de um pastor, uma pessoa está lá morrendo e quer aceitar Jesus. Você pode ir lá. Você não vai dar extremo unção na pessoa, mas você vai orar com ela a oração da salvação. Já pensou se quando você chama lá o pastor, ela morre? É você que vai ter que fazer isso. Né? Você foi visitar uma pessoa no hospital que está mal, e ali você pode falar com ela. Aí você não espera levar o pastor, não. Você pergunta se ela quer aceitar Jesus. As pessoas hoje em dia... Com você. Tem pessoas que fazem isso, mas deixa para chamar o pastor para ir lá falar. E não é assim. Não é assim. Se Deus te colocou naquela hora, é você que tem que fazer. Então, medo não é para cristão. Né? Aliás, até o nosso tema de missões, né, Marluce? Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia. Né? Eu era muito tímida, ainda sou, né? Mas o dia que eu li que os tímidos não entrariam no céu, eu falei, opa, uma barreira aí. Por que o texto diz que os tímidos não entrarão no céu? Porque os tímidos deixam de pregar, deixam de propagar a palavra de Deus. Nós fomos chamados para pregar. Eu fico com medo, eu fico com vergonha. Não, peça a Deus para tirar isso. Tira essa vergonha. Entendeu? Eu não sei falar, eu tremo, eu suo pra caramba. Graças a Deus, nunca desmaiei. Mas, assim, tudo que me chamam para fazer, eu preocupo. Senhor, eu sei que eu não tenho capacidade, mas se tu me chamou, tu vai me dar essa capacidade. Nem que seja só para aquele momento ali, acabou e acabou. Mas é assim que a gente tem que fazer. A gente não pode ter medo. Na vida cristã, nós não podemos ter medo. E a irmã Edi ligou o áudio. Vou nem mandar ela ligar o vídeo, porque ela pode desligar o áudio. Fala aí, irmã Edi. Aproveitar que a irmã está com o áudio ligado. Fala aí. Dá para ouvir? Dá. O que você quer que eu fale? Eu estou perguntando, pessoal, o que vocês esperam, né? Qual a sua expectativa de treinamento, o que vocês esperam? Nós esperamos, né? Eu, por exemplo, espero, né, aprender mais, que nunca a gente sabe tudo, né? E nós aprendemos umas com as outras. Às vezes, uma coisa que eu sei, você sabe. Eu já não sabia que qualquer pessoa podia batizar. Já sou antiga, mas não sabia que qualquer pessoa podia batizar. Já aprendi. Mas não vamos chegar aqui que nós temos uma igreja, temos pastor, temos batistério, vamos sair batizando
As pessoas estão dizendo assim, numa situação, né? Você está lá no interior, na roça, não tem igreja, não tem, a pessoa quer se batizar, você pode. Eu entendi. Entendeu? Eu entendi. Uma vez, se der tempo, eu vou contar uma experiência. Eu era nova convertida, aí uma pessoa que morava aqui perto da minha casa era bandidão, era tudo de bom. Aí, de madrugada, ele faleceu, aí me chamaram para no outro dia ir lá fazer o culto fúnebre. Falei, meu Deus, eu vou lá falar o quê? Que o homem era isso? Eu não vou mentir. Como é que eu ia fazer? Eu falei, eu vou procurar saber de uma amiga minha, que ela é uma irmã, que ela está acostumada a fazer esse trabalho. Eu ia chegar lá e ia falar o quê do homem, se estava tudo errado. E eu não fui. Eu não ia mentir lá, dizer que ele era um santo, que ele era bom. Não era nada disso. Eu falei, não, outra coisa que todos nós podemos fazer, culto fúnebre, hein, gente? Nós podemos fazer, podemos levar uma palavra. Agora, a irmã Edilo, colocaram ela numa saia justa, né? Ela recém-convertida, né? O que você poderia dizer, né? Eu conhecia a pessoa e eu ia mentir, dizer que ele era bonzinho. Se eu falasse que ele era errado, o povo ficaria de pau em cima de mim. Então, eu falei, você aguarda que eu vou tentar. Mas eu não consegui falar com a pessoa. Falei, você vê aí, porque se encontra alguém aí, tem sempre pastor, tem sempre alguém aí que possa falar sobre ele, que possa fazer o culto. Me recusei, porque eu ia mentir muito se eu fosse falar. Fosse falar a verdade, né? Graças a Deus que esse homem foi embora. Eu ia falar isso. Mas o melhor lugar, um lugar bom de se pregar o evangelho é em culto fúnebre, né? Porque a coisa mais certa que tem na nossa vida é a morte, né? Mas ele me deu muito trabalho, eu ajudei muito a mãe dele, a livrar a mãe dele, que ele era uma péssima pessoa. Aprontou todas aqui no bairro. Olha, a irmã Edith tem muita experiência que pode nos ajudar aqui com as experiências dela, né? Quem não falou? Valquíria? Valquíria, fala aí você. Então, eu me converti. Não existe um momento certo, assim, às vezes as pessoas falam, mas quando foi que você disse sim? Acho que foi um processo. Eu comecei a namorar com o Miquéias e casei em 2007. A partir de 2009, através dos cultos de casais, comecei a ficar mais assídua aos cultos da igreja e, com isso, Jesus foi me tocando aos poucos, abrindo meus olhos. De mansinho, eu comecei a fazer parte das aulas da EBD com o pastor Eduardo, que foi um grande discipulador, e eu tive a honra de poder ser discipulada por ele. E em 2018, eu fui batizada pelo pastor Marcos e estou aí caminhando, trabalho com o Ministério de Casais, dou aula na EBD para os juniores e cada dia eu aprendo mais um pouquinho. Quando a irmã Marluce chega perto de mim, até eu tremo, porque eu sempre sei que ela vai falar alguma coisa. Pode dar aula para alguém, pode dar uma palavra, e eu sou muito tímida, já melhorei bastante, mas ainda tenho muito que aprender. E aqui eu espero aprender com as experiências dos irmãos, né? Porque eu acredito que são muito valiosas para todos nós, e com isso também ter mais ferramentas para poder alcançar outras pessoas, né? Que o Espírito Santo possa ajudar a tocar em outras vidas. Isso aí, essa experiência da Valquíria é muito legal. Oi? Ela é da safra de 2009, que nem eu. Grande safra de 2009. O Espírito Santo passou em 2009. Oi, Duda. Olha que coisa mais linda. Oi, Duda. Boa noite. Eu mostrar a janelinha dela. Então, a experiência da Valquíria é interessante. E o Ministério de Casais
de certa forma, é um discipulado, viu? Então, funciona. O discipulado, ele traz mais pessoas a Cristo, ele funciona mais do que, às vezes, aquela época de pregações que se convertia muita gente. Isso é uma coisa que está ficando no passado, porque hoje as pessoas, não é que elas sejam mais esclarecidas, mas elas estão muito influenciadas pelas mídias, por essas questões que acontecem, que envolvem evangelho, essas coisas. Então, no discipulado, quando você se propõe a fazer um discipulado com alguém ou com um grupo, isso acaba se tornando algo informal, ao ponto da pessoa relaxar. Porque quando você vai pregar ou no púlpito ou pessoalmente no evangelismo de rua, as pessoas já vêm armadas para cima de você. Mas quando você trabalha num grupo, num discipulado, as pessoas já vêm mais desarmadas, né? Eu não sei quais as ferramentas, eu vou estar discipulando vocês e vou estar sendo discipulada pelo meu professor. Ele tem um curso de discipulado de 10 aulas, nós vamos fazer só 7, mas ele tem um curso de 10 aulas, então ele vai dar assim, o passo a passo para a formação de um pequeno grupo. Depois eu vou disponibilizar isso tudo. Tá? Hoje a gente passou de 1 hora, tá, gente? Mas não vai ser sempre assim, não, porque hoje a gente já foi fazer a apresentação, aqueles percalços aí do som, então demorou um pouquinho mais, mas a gente vai ficar nos 30 minutos, se Deus quiser. Não vou abrir para todo mundo falar, não, da próxima vez, não. Porque a gente precisava desse primeiro encontro até para se conhecer, para a Elisa conhecer as pessoas e vocês conhecerem ela, porque isso é que funciona no discipulado, no pequeno grupo, que todas as pessoas se conheçam, né? E foi assim que a Valquíria foi trazida, através daquele contato com um grupo de casais, que era uma turma de pessoas casadas, de afinidades comuns dela, ela foi relaxando, ela foi se desarmando, porque a Valquíria também vem de uma família bem católica, né? E a gente sabe que isso é uma das grandes barreiras na pregação do evangelho. É mais difícil você pregar com um católico do que para um espírita, você sabe disso, né? O espírita ele não vem tão armado quanto um católico. O católico ele vem muito mais armado, né? Porque nós saímos dele. Então, para eles, nós somos um filho, né, mal criado, atrevido, que abandonou a casa. Os hereges. Espírita não, espírita sabe que ele também está fora da casa, embora a maioria dos espíritas se dizem católicos. É excomungado, né? Todo mundo é excomungado pelo Papa, vocês sabem, né? Eu nunca fui de lá, eu já nasci evangélica, então nunca saí, nunca fui excomungada. Tá? Tu foi. É verdade. Então, assim, é isso que a gente vai trocar ideias aqui, tá bom? Quem ficou faltando falar foi Soninha, né, Soninha? Soninha e o Ronaldo. Deixa o Ronaldo falar, Sônia. Não, por enquanto não. Eu vou falar. Vou falar 1 hora, eu vou falar. Por enquanto não, estou prestando atenção. Fala um pouquinho mais alto, Ronaldo. Desde 8h30 da manhã, aguardando a reunião de agora. Que legal, muito bom. Ele acordou achando que era 8 horas da manhã. Olha que beleza! Eu dormi pensando. É comprometimento. Isso aí que é compromisso. Ronaldo não queria ficar, não. Eu falei, não, fica aí, vê aí, aguenta os 2 meses aí para você ver. Agora, vocês botam um aviso lá no grupo, lá, cadê Eunice, cadê Manel? Vamos cobrar, não é só eu cobrar, não. Todas vocês podem cobrar. Coloca lá, sentimos sua falta, Manel, sentimos sua falta, Eunice. Vai participar do próximo grupo. Fala aí, Sônia. Fala, não, eu posso falar? Não, você está falando aí, cadê a Eunice, cadê o irmão Manel? Ia perguntar por eles, e ainda não apareceram. Hoje apareceu a irmã Edi. É porque eu já estava participando, só que ela participou do outro, ela não conseguiu abrir o áudio. Hoje ela venceu, perseverou e venceu. O áudio abriu já, né? Você estava contando a história do missionário, quando você falou que
da Índia, parece que o missionário foi para a Índia, aí que abriu o microfone, porque eu não queria abrir de jeito nenhum. Mas é porque só até eu estava vendo você falar. Vai pegar o jeito. Mas eu acho que é o telefone por causa da internet. Tá bom. Então, olha só, vamos orar então? Mas eu ouvia o que você estava falando. Vamos. Tá. Então, já que a irmã Edi está com o áudio ligado, vou pedir à irmã Edi que esteja orando, vou pedir a Elisa, que semana passada ela não orou, a irmã Edi vai orar, depois a Elisa vai orar, e quem mais que não orou? Ronaldo. Sônia, avisa o Ronaldo que ele vai orar. Pode começar? Espera aí. O que houve aí, Ronaldo? Está desmaiando? Pode começar? Não, espera aí, irmã Edi, deixa eu ver. Pode começar? Orar mesmo. Deixa as coisas. Horário depois. Então pode começar, irmã Edi. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por nós poder estar participando, ó Deus, desse trabalho que a irmã Jaziette está nos ensinando, que o Senhor possa ser com cada um de nós, abrindo a nossa mente, dando condição, ó Deus, para que nós possamos sempre estar juntos para fazer esse trabalho. Senhor, nós entregamos a irmã Elisa nas tuas santas mãos, nas suas lutas do dia a dia, mas tem sido uma serva fiel a ti, Senhor, não tem recuado. Tu abençoa ela, Senhor, toma nas tuas santas mãos toda a vida dela, toda a sua família, de um modo geral. Abençoe também o irmão Ronaldo, que está começando, mas que está disposto a fazer a tua obra, Senhor. Tira toda a timidez, tira tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Nos dê força, sabedoria, para que nós possamos continuar fazendo esse trabalho, seja com a irmã Jaziette, que está nos ensinando. Muito obrigada pela vida dela, pela irmã Marluce, pela irmã Valquíria, cada um, pelo irmão Miguel, cada um que está para fazer esse trabalho, aqueles que ainda não entraram, que possam sentir, Senhor, alegria de estar participando, a irmã Eunice, o irmão Manel e os demais irmãos. Toma nas tuas santas mãos. Senhor, que o Senhor possa nos livrar de todo o mal. O Senhor sabe, Senhor, as lutas do dia a dia de cada um, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos fortalecendo, ó Deus. O Senhor fica conosco, que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai querido, eu quero apresentar a minha vida e a vida dos nossos irmãos que estão aqui, Pai, para te dizer que somos teus e estamos disponíveis, Senhor, para fazer a tua obra, Senhor. Pai, não olhe as nossas dificuldades, Pai, mas fazer com que o teu Espírito Santo, Senhor, atue em nós de tal forma, Senhor, que nós possamos vencer qualquer barreira que nós mesmas colocamos, nós mesmos vemos, mas que não provém de ti, Senhor, que vem desse mundo onde a gente tem tantas dificuldades de se manifestar, de falar do teu evangelho, porque as pessoas são muito fechadas para ouvir sobre o cristianismo, elas ouvem sobre o budismo, elas ouvem sobre o espiritismo, elas ouvem sobre tudo, Senhor, mas elas não querem falar de Cristo. Pai, nos ajuda, Senhor, porque tu nos mostrou o que é estar contigo, Senhor, e nós queremos, em nome de Jesus, mostrar essa maravilha, essa pérola, essa dracma perdida, essa maravilha que é servir ao Deus único, ao Deus puro e verdadeiro, ao Deus santo, ao Deus que criou tudo que existe, criou cada um de nós, Pai. Nós queremos que as outras pessoas consigam ver Cristo em nós e de tal forma que elas possam se sentir atraídas por nós. Pai, nos dê facilidade, fazer com que as pessoas possam olhar para nós e ver a possibilidade de se aproximar, para falar de Ti, para se sentir à vontade na nossa companhia, para sentir amor em nós, Senhor. Antes de tudo, é isso que eu te peço, porque dessa forma, Senhor, se espalharmos o Teu amor, se eles virem como somos um contigo,
aí eles se sentirão tranquilos para ouvir a tua mensagem. Em nome de Jesus, nos ajuda nesse propósito aqui, Senhor, de aprender mais de Ti, de aprender a discipular pessoas, Pai. Dá sabedoria a Jaziette, Pai, ajude-a, Senhor. Ela não está aqui por acaso, chamando essas pessoas, nos chamando, Senhor. Sabemos que tudo é um propósito Teu, Senhor. Fazer com que a gente esteja à altura desse Teu propósito, Pai. Nos ajuda no dia a dia a viver cada vez mais próximo de Ti, a semelhança do nosso irmão, primeiro irmão, Senhor, que é Jesus. Obrigado por tudo, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Protege, abençoa, fazer com que eles queiram cada vez mais conhecer de Ti e sejam mais operantes na Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Embaraço. Deus, nosso Pai, te agradeço agora a sua presença aqui, Senhor. Esse trabalho, essa reunião que nós estamos fazendo. Amém. Guarda. Com saúde, em paz, com saúde, inteligência a ela, abençoando toda a família dela, abençoando todas as famílias aqui representadas. Ó Deus, dê a gente, Senhor, para a gente abrir, aprender mais sobre esses trabalhos. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda falando contigo, Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este dia maravilhoso, abençoado, Santo Deus, porque muitas vidas, Santo Deus, nasceram neste dia, muitas vidas comemoraram seus aniversários e, infelizmente, muitas vidas também, Santo Deus, saíram deste mundo, Santo Deus, motivados por enfermidades, por tantas tragédias, Santo Deus. Mas nós queremos te agradecer, Santo Deus, porque sabemos que tu tem o controle de todas as coisas. Muito obrigado pela oportunidade que temos de poder estar aqui reunidos, Santo Deus, apesar desta pandemia, Santo Deus, tu nos deste a alternativa de poder nos encontrar virtualmente, Santo Deus, para continuar a tua obra, não só, Santo Deus, nos estudos, mas na adoração, Santo Deus, no estudo da palavra, temos podido assistir, Santo Deus, cultos, Santo Deus, online, Santo Deus, porque tu nos deste essa oportunidade, Santo Deus, tu nos deste saúde, tu nos deste livramento, te entregamos a vida de cada um, Santo Deus, participante nesta hora, porque tu chamaste, Santo Deus, e tu vais, Santo Deus, nos sustentar, dê a perseverança a cada um, Santo Deus, a força espiritual necessária, Santo Deus, o desejo, Santo Deus, de aprender mais da tua palavra, Santo Deus, para assim te servir. Que tu dê a cada um, Santo Deus, aquela motivação certa, Santo Deus, o caminho certo, Santo Deus, que tu tens proposto para nós, Santo Deus. Seja, Santo Deus, com a vida, Santo Deus da Elisa, Santo Deus do Elcio, da Priscila, que estão ainda lutando com essa enfermidade, que tu possa repreendê-la no nome de Jesus, abençoar os remédios, livrar, Santo Deus, eles de toda complicação. Santo Deus, aqui em breve, Santo Deus, esta casa esteja restabelecida, Santo Deus. Também queremos pedir, Santo Deus, por outros conhecidos nossos, parentes, Santo Deus, que estão enfrentando essa enfermidade. Visita nesta hora o lar de cada um dos teus servos, Santo Deus, abençoando sua casa e sua família. Santo Deus, é que eu te peço, te agradecendo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nosso próximo encontro será dia 5 de abril. Já começaremos com os estudos no dia 5, tá? Mas até lá nós vamos continuar orando pela Eunice e Manuel, que eles tenham essa motivação. Ela falou que semana passada foi para a mãe dela, ficou lá conversando com a mãe dela e esqueceu da hora. Então, ela precisa lembrar para colocar o Manuel também junto, né? Porque ele não vai lembrar sozinho, porque ele... Então, vamos continuar orando para que eles possam se juntar ao grupo e assim participar. Eu deixei lá o plano de estudo, então no dia 5 nós vamos estar trabalhando aquele primeiro versículo de João, se eu não me engano, 5. Eu esqueci agora o versículo, mas os irmãos vejam lá. Oi? Acho que é 5:32, né? Isso. Os irmãos vejam lá o primeiro, já é 2 versículos, se eu não me engano. Meditem bastante naquele versículo, pensem no que esse versículo diz para vocês, para que vocês entendem, porque aqui nós vamos discutir mais alguma coisa, tá bom? É assim que nós vamos começar.
Nós vamos falar sobre obediência e submissão à palavra de Deus. É João 8, 31, 32. Tá? Então, nós vamos aprender o que é ser obediente, o que é ser submisso à palavra. Né? Porque nós temos dois conceitos estranhos de obediência e submissão. Então, nós vamos aprender pela palavra o que é ser obediente, o que é ser submisso. Né? Mulher, então, quando vê essa palavra submissão, fica desesperada, né? Mas a gente vai ter que aprender o que é né? Por causa desse feminismo, dessa coisa que vem aí, entendeu? E a melhor coisa é ser submisso a Deus. Quanto mais nós nos submetemos a Deus, melhor é a nossa vida, né? A gente tem uma ideia errada de submissão e a gente vai estar discutindo. Não vai poder discutir muito, porque são 30 minutos só. Por isso que eu preciso que vocês leiam, meditem nesse versículo, anotem, arranjem um caderninho, um bloquinho, anotem o que vocês entenderam e já me digam, já tragam o que nós vamos discutir, o que vocês entendem por ser obediente, o que é ser submisso. E aqui a gente vai, então, dar a oportunidade de cada um falar, 2 minutinhos, sobre o que entendeu. Tá bom? Muito obrigada. Desculpe, hoje passou demais do nosso horário, mas semana que vem é meia hora, hein? Não quero vocês falando muito. Quero rápido e objetivo. Sucinto e objetivo. Valeu? Nós já nos apresentamos hoje. Quem entrar semana que vem não vai ter direito à apresentação. Não, eu falei boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Fique na paz. Beijo, Duda. Uma noite abençoada para todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. A Duda está de janelinha.